Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de projeto de vida. Hoje nós vamos falar sobre a arte do planejamento. Mas para iniciarmos, eu quero fazer uma retomada da aula que tivemos na semana anterior, que fala sobre uma viagem rumo a Ítaca, nossa aula de número 4. E aí eu pedi que vocês fizessem alguns questionamentos sobre quem vocês são, sobre o projeto de vida de vocês, e eu vou estar repassando para que a gente faça esses questionamentos antes de falarmos em planejamento, pois o nosso planejamento tem que ser sólido e em cima daquilo que nós pensamos que somos e aquilo que nós pensamos que queremos para o futuro. Vamos lá? A primeira pergunta que eu fiz para vocês na aula anterior foi: qual o seu sonho? É o mesmo do ano passado? O que mudou? E como ele se apresenta agora? Quando vocês iniciaram o projeto de vida, vocês estudaram muito sobre quem vocês eram, né, de onde vocês vinham, mas agora eu vou ser mais específico, eu estou falando dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você tem mudado ele ou você tem algo já especificado desde o ano passado, desde quando você começou a elaborar os seus primeiros planos? E aí, você já pensou nisso? Segundo, aonde você quer chegar? Onde está a sua Ítaca? Quem estava comigo na aula anterior, lembra que Ítaca, essa aula fala da história de Odisseu, que renegou uma vida eterna, pois tinha um plano, pois tinha um desejo, que seria voltar para a sua família. Se você não assistiu nossa aula anterior, acesse a plataforma Eduque, pois lá nós temos ela na íntegra para você. Então, a segunda pergunta é: onde está a sua Ítaca? Como eu havia falado, que seria qual é o seu objetivo? E aí a pergunta seguinte seria: esses sonhos lhe parecem passíveis de realização? Como e através de quais recursos, quais etapas você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo? Todas essas perguntas são interessantes quando você começa a pensar no seu planejamento, no desenho do seu projeto de vida. Pois se você não tem as respostas para essas perguntas, como você vai começar a construir uma base sólida para o seu futuro? Pense nelas, eu pedi que vocês fizessem um esboço, quem não fez ainda dá tempo, faça esse esboço para que a gente comece a desenhar o nosso plano a partir das próximas aulas. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos e em que você precisa melhorar? Como eu havia falado, você precisa ser honesto com você mesmo. Muitas vezes nós temos dificuldade para reconhecer quem nós somos e reconhecer alguns dos nossos pontos fracos, alguns defeitos, mas tudo isso você precisa colocar na ponta da caneta na hora de começar a elaborar o seu projeto. Quais são os valores, né, nos quais você se apoia, né, e que orientarão você no caminho? Algo mudou do ano passado para cá? O que e como? Né? Aí, gente, essa pergunta já é muito pessoal, porque cada um de vocês tem a sua trajetória, tem a sua vida familiar, tem suas escolhas, o processo de amadurecimento das pessoas acontece em momentos diferentes. Então, o que mudou na sua vida? Né? Foi algo positivo? Foi algo que talvez você não considere tão positivo? Vamos colocar isso também, né, no nosso plano de ação. Quais as barreiras você vislumbra, né, que de alguma forma possam impedir a realização do seu projeto de vida? Essa pergunta ela é muito importante, porque nós devemos entender que é o que nós falamos na nossa primeira aula. A vida pode ser doce, mas ela não é algodão doce. Então, por mais que você consiga muitas coisas boas, nós teremos dificuldades, e as dificuldades, elas fazem parte da vida. Muitas pessoas falam assim: ah, a vida ela é muito difícil, ela não é fácil, como a senhora fala, ela não é fácil assim. Não, gente, a vida não é fácil, nunca foi, não vai ser para ninguém. Realmente nós teremos as dificuldades, mas essas dificuldades elas dão um sabor muito especial nas nossas vitórias, nos nossos alcances. Então, nós precisamos ser sinceros e falar: poxa, eu quero passar em medicina, quais são as barreiras? Quantas pessoas concorrem a essas vagas? Quantas vagas são? Eu tenho que ser honesta comigo mesma, porque se eu não for honesta comigo mesma, como eu vou conseguir desenhar esse projeto? Como eu vou elaborar as minhas próximas etapas para caminhada rumo ao meu sonho, rumo à minha Ítaca, né? Como nós havíamos falado na aula anterior. E aí eu quero que vocês façam esse esboço para a gente começar o nosso desenho. Quem não fez, faça. Quem já fez, ótimo, parabéns, continue. Essa é a vibe. E lembrem-se do que eu falei, que para ver histórias é preciso uma escolha de um destino. Então escolham o destino de vocês e vamos fazer a nossa história. Em cima dessas perguntas, hoje eu apresento a nossa aula, que é de um sonho para a realidade, a arte do planejamento. Como eu vou conseguir algo que eu não planejei? Muitas vezes, gente, alguém tem a sorte, ganha ali na Mega Sena e tal, mas houve um planejamento. Se não tivesse jogado, não teria ganhado. Tudo é planejamento. Nós precisamos nos planejar, porque improvisar, nós temos uma diferença entre
improvisar e planejar. O improviso fica muito para pessoas que são reativas e não para pessoas que são proativas. Quando eu falo de estudantes protagonistas que estudam numa escola integral, que têm um projeto de vida, eu estou falando com pessoas proativas. O que são essas pessoas proativas? Pessoas proativas são aquelas pessoas que conseguem se antevir aos fatos, que conseguem imaginar o que pode acontecer e já começar a elaborar um projeto a partir daquilo. E pessoas reativas são aquelas que esperam as coisas acontecerem para depois reagirem. É como se fosse a diferença entre prevenir e remediar, né? E aí eu quero falar para vocês a diferença entre essas duas palavras, planejar versus improvisar. Improvisar gera ações reativas. O planejar é o caminho da proatividade. Ou seja, eu escolho se eu vou reagir, se eu vou remediar uma situação ou se eu vou planejar e estar preparada para quando a situação acontecer. Planejar é preparar bem cada ação, né? Planejar é organizar ações interdependentes. Como assim ações interdependentes? Olha só, eu tenho um objetivo e aí eu vou planejar várias ações que elas se interligam? Sim. Elas têm o mesmo objetivo? Sim. Mas caso uma dessas ações falhe, eu não tenha que abrir mão de todas as demais. E quando eu falo em planejar especificamente o projeto de vida, eu quero que vocês lembrem-se do que eu falei na aula anterior. O projeto de vida não é algo engessado. Ou seja, a partir do momento em que eu mudo, meu projeto de vida pode mudar? Sim, ele deve mudar. Porque nós somos pessoas em constante desenvolvimento, em constante aprendizagem, e é normal que a gente mude e que a gente comece a almejar coisas novas para o nosso futuro, coisas novas para a nossa vida. A gente conhece pessoas e agora com esses avanços tecnológicos, com essas profissões que estão surgindo, com as novas alternativas, é absolutamente normal que você comece a vislumbrar algo que antes não havia visto. Esses dias eu estava conversando com uma estudante da escola onde eu trabalho, do Humberto Soares, e ela falou: professora, eu queria muito fazer medicina, mas agora eu comecei a fazer o lettering e eu fiz um Instagram e eu estou desenhando tão bem, eu já começo a pensar em trabalhar com isso. Ela está errada? Ela não está errada. Por quê? Porque ela começou a se identificar com coisas novas e buscar coisas novas para o futuro dela. Isso é absolutamente normal. Entenda que, embora eu possa mudar meu projeto de vida sempre que eu achar necessário, eu tenho que pensar no que me faz mudar o projeto de vida. Por exemplo, eu queria muito estudar engenharia, mas é tão longe, é tão difícil. Será que esse é um motivo para eu desistir? Não. É como eu falei, você pode mudar o seu projeto de vida a partir do momento que você não tenha mais esse sonho. Mas você não pode usar dificuldades como desculpa para desistir daquilo que você quer. Então, essa é algo a se ficar, né, a se pensar. Isso é algo a se pensar. Eu tenho que mudar meu projeto de vida quando? Quando eu senti que eu mudei, que eu tenho outros interesses e que eu encontrei algo que vai de encontro a esses novos interesses que eu tenho. Ah, professora, mas eu nem sequer tenho um projeto de vida. Não necessariamente vocês têm que sair do ensino médio com um projeto de vida sólido. O projeto de vida, gente, ele é para a vida, ele não é para o ensino médio. Muitos alunos, eles saem do ensino médio sem um projeto de vida e depois eles conseguem identificar. Muitas vezes uma pessoa tem um projeto de vida, se realiza e muda depois, decide fazer uma nova faculdade, decide largar tudo, virar empreendedor, e isso é normal. O que não é normal? Não é normal se paralisar, não é normal desistir, isso não é normal. Não é normal ser infeliz com medo de ir adiante. Então vamos pensar nisso. E aí, eu quero que vocês também pensem que, quando eu desenho o meu projeto de vida, eu não vou levar em conta somente as dificuldades, eu tenho que levar em conta as minhas qualidades e as coisas que podem acontecer na trajetória que irão me ajudar. Vão ter dificuldades? Sim, nós teremos as nossas dificuldades, mas nós precisamos entender que elas são absolutamente normais e que nós vamos encará-las e tentar, porque quem nem tentar, com certeza não irá conseguir. E para retomar um pouquinho sobre a importância, né, sobre a arte de planejar, eu vou contar uma história que aconteceu na ilha de Bornéu, que fica na Indonésia, entre ali a Austrália e China, uma ilha muito grande, e aí estava havendo uma grande infestação de pernilongos. Nessa infestação, a Organização Mundial de Saúde decidiu bombardear a cidade com DDT, né, que é um inseticida muito forte, para que acabassem com essa infestação de pernilongos. Mas essa ação não foi planejada. E o DDT, ele não mata somente os pernilongos, ele mata outros insetos, como a barata, como
besouros, né? E aí o que aconteceu? Esses animais, os que não morriam, ficavam meio tontos ali, meio zanzos, e os calangos de Bornéu vinham e comiam, porque existem muitos calangos lá, conhecidos calangos de Bornéu, e comiam esses insetos. E aí, com essa alimentação, eles também foram intoxicados e acabaram morrendo, né? E os gatos deixaram de se alimentar das suas famosas presas, que era o rato, e começaram a alimentar-se desses calangos. Acontece que com a ingestão alta desses calangos, mais ou menos 6 cada gato acabava se intoxicando também, pois acabava adquirindo ali uma dose letal de DDT, né? Uma dose pequena não ia matar um gato, mas comendo ali 6 calangos contaminados, infelizmente eles vieram a morrer também. E aí os ratos infestaram a cidade, né? Os ratos tomaram de conta, a população ficou ali vulnerável a esses roedores. Então a Organização Mundial de Saúde decidiu mandar alguns gatos para lá, ou seja, eles tiveram que ser reativos, eles tiveram que improvisar. Não estava no plano matar os gatos também e deixar a cidade ali sem os seus defensores dos ratos. Então eles tiveram que ser reativos, mandaram os gatos, tudo bem. Então os gatos voltaram e a paz voltou a reinar, só que por pouco tempo, pois logo após esse episódio do DDT, as casas começaram a cair, pois eram feitas de palha. Então a Organização Mundial de Saúde fez um novo estudo e identificou uma espécie de baratinha que se alimentava de palhas, que em pequena quantidade elas não conseguem proliferar, não fazia com que as casas caíssem tão rápido, né? Não destruíam tão rápido as casas, mas que sem os calangos de Bornéu que se alimentavam delas, elas conseguiram se proliferar muito rápido. Por isso as casas começaram a cair em uma certa velocidade. Então a Organização Mundial de Saúde mais uma vez teve que ser reativa. E o que eles fizeram? Eles tiveram que procurar calangos semelhantes em outros lugares para mandar, né, para a ilha de Bornéu e então contornar toda a situação que eles criaram. Então, quando a gente fala em planejar, em fazer algo, tem que ser planejado. A gente não pode fazer algo simplesmente porque, vou mandar uma chuva de DDT e vou acabar com os pernilongos, ok. E as outras vidas, né? Todo o ecossistema que existe naquele local. Hoje em dia nós não temos mais chuvas de DDT por aí. Mas na época foi o que acharam que seria melhor. E o que aconteceu? Eles acabaram ali afetando todo um ecossistema. Assim somos na nossa vida. Nós temos que ter planejamentos. Porque às vezes eu olho algo e falo assim, vou fazer isso. E aí eu faço ali na velocidade, ali meio no improviso, sem pensar. E depois, como eu vou lidar com as consequências dessas escolhas? Como eu me organizei? Será que eu me organizei e eu me preparei para possíveis planos B, para caso desse errado? Então vamos refletir e pensar no nosso planejamento, no planejamento do nosso projeto de vida. Porque quando você fala em projeto de vida, é algo que vai para o resto da sua vida. Por mais que você possa mudar, tem que ser planejado. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre ambição e o que fazer com ela. Acesse a plataforma Eduque e fique por dentro de todas as nossas aulas. Obrigada!